Olá, professores e professoras, tudo bem? Vamos colocar aqui o nosso microfone. Vão me dizendo aí se o áudio está bom. Vou subir aqui um pouquinho o microfone aqui. Me dê um feedback aí se o áudio está bom, para que a gente possa tratar da nossa live, nossa tão esperada live aí das terças-feiras, terças ou quintas, né? Gente, vamos dando um feedback aí pra gente, vamos botando aí o nome dos municípios. Olha só, quando eu falo do nome dos municípios, é para quem está online. Às vezes as pessoas assistem depois, aí colocam lá, fulano de tal e tal. Mas não tem problema não, pode colocar também quem assistir essa live depois. Mas quem está ao vivo aí, por favor, coloquem aí o nome dos municípios para a gente poder sabendo aí de qual ente federativo pertence, se é estado, se é município. Gente, tem uma coisa aqui me incomodando, que é essa luz. Eu vou tirar essa luz aqui, tá? Ao vivo. Isso aqui é ao vivo, tá? Ao vivo é assim. Ao vivo é cheio de... Vamos lá. Vamos ver se eu acho, se eu consigo tirar aqui essa luz aqui. Pronto. Agora ficou bom. Não ficou tão claro, mas tá bom, né? Manuel Miguel, Santa Terezinha, Pernambuco. Rapaz, que maravilha. Novidade, viu? Santa Terezinha, Pernambuco é novidade. Doutora Cíntia de São Luís, Santa Luzia, São Luís. Um abraço ao pessoal de São Luís que está em greve. Professores da rede pública municipal de ensino. Professora Gisele, que é da rede estadual e municipal. Humberto de Campos. Um grande abraço ao pessoal de Humberto de Campos. Olho d'Água das Cunhães. O pessoal de Olho d'Água das Cunhães sempre presente. Sou Walter, lá de Santa Inês. Um abraço, sou Walter, lá de Santa Inês. Um grande abraço. Professora Cíntia da Rede Municipal de São Luís. Vamos lá, é verdade. Todo mundo mobilizado aqui em São Luís. Fizeram uma passeata incrível na segunda-feira, ontem, né? Eu não pude estar presente, tinha aqui uma agenda muito, muito complicada aqui no escritório, mas quero aqui dar o meu abraço fraterno. Farei o possível para amanhã, na Assembleia Geral de vocês, estar presente, dar um abraço a vocês, porque eu penso que é sempre bom que a gente tenha essa presença nesses eventos, porque fortalece o evento, né? Professor da Rede Pública Estadual, professor Miguel, um grande abraço, professor Miguel. Gente, vamos chamando o pessoal aí para participar da live, vamos aí apertando aí o coraçãozinho para entregar para mais pessoas essa live. Gente, ó, de antemão, quero convidar vocês, para quem ainda, o pessoal da Bride, entrou na hora que eu ia falar sobre o evento da Associação Brasileira de Direito Educacional. Professor de Santana do Maranhão, professor Antônio de Santana do Maranhão, rapaz, que interessante. Olha só, no próximo... Boa noite, professora Eliane. No próximo dia 25, segunda-feira, nós vamos ter um evento, gente, no Convento das Mercês. Um evento, eu vou dizer assim, um evento divisor de águas aqui no estado do Maranhão, para o estado do Maranhão e me arrisco a dizer para todo o Brasil. Será o encontro nacional da Associação Brasileira de Direito Educacional. Eu vou até beber uma água para poder falar melhor. Professora Zezé. Olha só, gente. Encontro Nacional da ABRAD, Associação Brasileira de Direito Educacional. Um abraço, professora Valdinéia de Imperatriz. Gente, olha, prestem atenção na grade de programação. Olha só. Eu vou falar aqui só das palestras, tá? Ensino Jurídico, Desafios Contemporâneos entre Teoria, Prática e Inovação. Professor Cássio Guimarães Chay, promotor de justiça aqui do estado do Maranhão. Prestem atenção. O envolvimento online entre o público e a profissão jurídica com gamificação. Professor Ângelo Parreão, advogado e CEO da Escola de Advogados. Olha só, prestem atenção. O envolvimento... já falei, né? Olha só, olha a palestra, gente. Escutem a palestra. O Piso Nacional do Magistério e a Legislação Educacional Local, Limites e Possibilidades.
Dr. George Frank Santana da Silva. Gente, se vocês não tiverem na segunda-feira agora, dia 25, nessa palestra, nesse evento promovido pela Associação Brasileira de Direito Educacional, olha, eu vou ficar muito decepcionado, viu? Estão todos convidados. Nós vamos aí publicar aqui no nosso Instagram e publicar também em todas as redes sociais para que vocês possam fazer as inscrições. Gente, salvo engano, acho que as inscrições são 2 quilos de alimento não perecível, uma bobagem, né? Bobagem, obviamente, do custo para quem entrega, né? Mas muito expressivo para quem recebe. Então, o evento está sendo promovido pela Associação Brasileira de Direito Educacional, em parceria com a AESA, a Escola Superior da Advocacia, aqui da OAB Regional do Maranhão, seccional do Maranhão. E a gente quer dar um abraço aí do professor Cláudio, o doutor professor Cláudio, que é o presidente regional da ABRAD, a professora Eliane, que é vice-presidente da ABRAD, e dizer a vocês que eu conto com a participação de todos os professores. É um momento, assim, maravilhoso, onde nós vamos tratar de direito educacional. Teremos aí uma oportunidade de conversar sobre o piso nacional do magistério. Então, assim, é importante, muito importante que vocês participem. Bom, feitas essas considerações, vamos para o nosso tema de hoje, que é... Muito bem, professor Antônio Matias está dizendo que vai participar. Muito bem, professora, muito bem, muito bem. Vamos lá. O evento será presencial. Sabe onde vai ser o evento? Convento das Mercês. Gente, o Convento das Mercês é icônico. Quem não conhece São Luís, precisa vir conhecer o Convento das Mercês. E quem conhece São Luís, é sempre bom estar naquele lugar. Um lugar maravilhoso, belíssimo, uma visão fantástica. Enfim, assim, vai ser um encontro, como eu disse, divisor de águas. Gente, muitas dúvidas, muitos questionamentos acerca dos citados precatórios do Fundef. E hoje aqui nessa live nós vamos tentar aqui jogar mais luz sobre o tema. Ó, o pessoal da Brad está colocando aí onde faz a inscrição, tá? Então, copiem e colhem é direto no site da OAB, na página da Escola Superior de Advocacia. Então, importantíssima a presença de todos vocês. Bom, eu quero responder aqui alguns questionamentos que são muito relevantes nessa questão dos precatórios do Fundef. Muita gente aí nervosa, muita gente apavorada, muitos municípios que já receberam e não partilharam os valores, muitas decisões judiciais importantes para esse tema, muitas legislações, principalmente legislações nascendo a partir dessa temática dos precatórios do Fundef, e pouca gente bota o dedo na ferida e conversa com vocês sobre esse tema. O direito do prof. Explicado tem esse diferencial de não ter medo de conversar com vocês sobre essa temática que interessa diretamente aos professores. Olha, o silêncio do pessoal da área jurídica e dos prefeitos é preocupante. Então, nós precisamos informar vocês o que está acontecendo nesse universo dos precatórios do Fundef e do Fundeb, caso ocorra, mas especialmente dos precatórios do Fundef, para que a gente possa, finalmente, jogar luz sobre essa situação. E eu disse para vocês, eu ia meter o dedo na ferida. Quando eu trouxesse o assunto de precatórios do Fundef, muita gente ia se incomodar, e já estão se incomodando. O tema ele não é simples, mas eu sempre digo, os professores, vocês precisam se preparar para quando a hora de discutir esse tema com mais força acontecer. É tipo o trabalho que a gente fez sobre o piso nacional do magistério. Nós estamos falando do piso nacional do magistério, gente, desde dezembro. Vou ser mais exato, desde o dia creio eu, do dia 23 de dezembro, quando saiu a portaria 010, que nós apontamos, olha, o piso nacional do magistério vai aumentar 33,24%. E a gente começou a debater esse tema com vocês aqui no Direito do Prof. Explicado. Não deu outra. O piso foi reajustado aos 33,24%, em que pese um monte de bobagem, não vou falar bobagem, mas
já falei, né? Um monte de opiniões contrárias, né? Especialmente dos órgãos que defendem os municípios, mas o fato é que o reajuste do piso foi dado no percentual que nós falávamos desde dezembro de 2021. E agora com os precatórios do Fundef é a mesma coisa. Nós não queremos que vocês sejam surpreendidos depois por uma situação que vocês deveriam já ter conhecimento e já ter o acompanhamento prévio dessa temática. Lembram da questão do rateio do Fundeb? Que aí em novembro, dezembro começou a ocorrer? Qual a problemática do rateio do Fundeb? É que os professores não se prepararam para o rateio do Fundeb, né? Não acompanharam as contas do Fundeb mês a mês. Quando chegou a surpresa do rateio do Fundeb, foi aquele desespero. E até hoje, já estamos chegando aqui no final de abril, praticamente, até hoje, a gente ainda vê as pessoas falando do rateio do Fundeb. Mas vocês já estão se preparando para o rateio do Fundeb de 2022? É possível que aconteça. É possível que aconteça. Mas para isso, nós temos que acompanhar as contas do Fundeb mês a mês. O evoluir da folha de pagamento, os recursos que estão ingressando nos municípios, para que quando chegar em outubro, final de outubro, início de novembro, nós não sejamos surpreendidos com municípios que não querem fazer o rateio, né? Já existe, inclusive, mudança legislativa sobre o tema. Então é importante que vocês se preparem. E aqui, nos precatórios do Fundef, é a mesma lógica. Nós precisamos nos preparar para quando for a hora de partilhar esse valor. Antes de entrar na legislação propriamente dita, só para vocês terem ideia, o Estado do Maranhão, olha, nós fomos atrás do processo, como nós estamos indo atrás dos processos dos 217 municípios do Estado do Maranhão. Não vai dar 217, porque 30 já receberam. Mas dos outros 187 municípios que ainda não receberam os precatórios do Fundef, nós estamos fazendo aqui o acompanhamento, já começamos a fazer o raio-x aqui no escritório desses processos judiciais desses precatórios. Aí nos deparamos com a questão, professora Carol, boa noite, nós nos deparamos com a situação do Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão, o governo do Estado do Maranhão, está caladinho. O sindicato também ainda não se manifestou. Mas vamos lá. Mas o direito pró-explicado vai se manifestar sobre esse tema. O Estado do Maranhão ingressou com a ação judicial requerendo cerca de 4,8 bilhões de reais. Isso em 2019. Nós estamos falando, gente, de quase 5 bilhões. 5 bilhões de reais. Isso em 2019. Doutora Merilânia, boa noite. Estou lhe esperando aqui no escritório, hein, professora Merilânia? Aproveitar e dar um puxão de orelha. Vamos lá. Nós estamos falando de cerca de 5 bilhões de reais. Quase 5 bilhões de reais. Isso em 2019. Se contar aí a atualização monetária, esse valor hoje já deve estar aí um valor substancial. Olha, gente, desses 5, 60%, ou seja, eu estou falando dos 5 lá de 2019. 3 bilhões. Gente, raciocinem. 3 bilhões de reais tem que ser necessariamente partilhados com os professores da rede pública estadual de ensino. Nós vamos já saber quais são os professores elegíveis para receber esse valor. É um valor muito alto para vocês não ficarem vigilantes. E alguém tem dúvida, ou pelo menos não desconfia, de que quando o governo do estado receber esse valor, ou quando os municípios receberem esses valores, eles vão tentar ficar caladinhos para não repartir com vocês? Olha, infelizmente, a prática dos gestores tem sido essa. Vide os municípios que já receberam, os 30 municípios maranhenses que já receberam esses valores. Pergunta se alguém falou alguma coisa para o professor. Se alguém chamou o professor para conversar. Ninguém.
Ninguém chamou a categoria para conversar, para dialogar sobre esses valores. Então, o ponto de partida que nós daremos vai ser aqui no Direito do Prof. Explicado. Será o nosso ponto de partida para não deixar nos enganar. Porque eu sempre tenho dito isso. Quem acompanha o Direito do Prof. Explicado tem informações rápidas, corretas, né? E que ajudam na luta pelos direitos dos professores. Agora eu mereço um monte de coraçãozinho aí enquanto eu vou beber água, porque essa daí foi top, hein? Faz que nem aquele outro. Aplausos, já viram aquele rios? Aplausos, preciso de aplausos. Vamos lá, gente. Estou migrando aqui de café para água. Bom, então vamos lá. Vamos lá entrar na legislação. Olha só. Até dezembro de 2021, prestem atenção na temática, segurem as perguntas, vamos lá? Segurem as perguntas e prestem atenção na nossa abordagem, senão vocês depois vão ficar repetindo a mesma pergunta. Prestem atenção na abordagem. Até 2020, até dezembro de 2021, não existia legislação específica que tratava, até março de 2021, não existia legislação específica que tratava sobre os precatórios do Fundef. Certo? Não existia. Em março de 2021, eu só estou aqui na dúvida se foi 2020 ou se foi 2021, mas acho que foi 2021. Em março de 2021, o Congresso Nacional legislou sobre a possibilidade da União fazer acordos de precatórios com os entes federados, estados e municípios. Então é a Lei 14.057, salvo engano. Se alguém puder pesquisar aí para mim e me dizer só se ela é de 2020 ou 2021, por favor. Mas eu creio que é a Lei 14.057. Essa legislação, ela autorizou a União, eu vou até pesquisar aqui, ela autorizou a União a fazer acordos de precatórios. 2021, pronto. Acordos de precatórios com deságio, ou seja, retendo dos estados e dos municípios até 40%. Certo? Então, a primeira legislação que tratou de precatórios do Fundef, porque lá no final da lei, eu vou dizer aqui exatamente onde é que foi. No artigo no artigo 7º, da lei diz o seguinte: os acordos a que se refere esta lei contemplam também os precatórios oriundos de demanda judicial que tenha tido como objeto a cobrança de repasses referentes à complementação da União, Estados e municípios por conta do Fundef. Então, a primeira é de 2021. É 2021 ou 2020, gente? É de 2020, pronto. É de setembro, não é nem de março, é de setembro de 2020. Então, essa legislação, que veio de setembro de 2020, ela inaugurou uma nova etapa nessa questão dos precatórios do Fundef. Bom, então, sempre que a União entrar em acordo com estados e municípios sobre precatórios do Fundef, né, obrigatoriamente, isso desde 2020, obrigatoriamente, a União, os estados e municípios deveriam repassar 60%, está lá no artigo 7º, 60%, no parágrafo único, 60% para os educadores. Então, setembro de 2020 é um recorte bastante interessante para a gente. Só que ficava a pergunta: e quando não houver acordo? E quando a União não fizer acordo com estados e municípios? Porque essa lei ela trata de acordo. E quando não houver acordo, como é que fica? E aí existia um vácuo legislativo. Então, primeiro, nós temos que observar aí no seu município, no seu estado, se de 2020 para cá
a União fez algum acordo com o Estado ou município para que o município ou o Estado recebesse os valores atinentes aos precatórios do Fundef. Esse é o primeiro recorte. Muito bem. Ocorre que em 2020, dezembro de 2020, veio a lei do Fundeb, a lei 14.113, 2020, que inaugurou aí o Fundeb permanente. E em dezembro de 2021, aí vem o grande recorte da gente. Em dezembro de 2021, veio a Emenda Constitucional 114. A Emenda Constitucional 114, ela definitivamente colocou os precatórios do Fundef com ou sem acordo, na programação original, lá da lei original, que seria a partilha dos 60% entre os professores. Então, lá no artigo 4º e 5º da Emenda Constitucional 114, aí nós já estamos falando de Constituição Federal. Não é mais uma lei ordinária, é a Constituição que diz, desde dezembro de 2021, que os valores oriundos dos precatórios do Fundef deverão ser partilhados com os professores na ordem de 60%, conforme destinação originária. Então, o que diz o artigo 4º da Emenda Constitucional 114? Prestem atenção. Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos estados e municípios, por conta do Fundef, serão pagos em 3 parcelas. Então, a União, eu já disse, 3 parcelas. 40% no primeiro ano, 30% no segundo e 30% no terceiro. Beleza. Aí vem o artigo 5º. As receitas de Estado, que estados e municípios receberem a título do pagamento da União, relativo a decisões judiciais por força do Fundef, deverão ser... Aí vem o parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% deverão ser repassados aos profissionais de magistério. Parágrafo único do artigo 5º. Então, o que a Constituição diz, gente? Precatórios do Fundef. Um abraço para o senhor de Lagoa do Mato, professor Valquíria. Precatórios do Fundef. Gente, temos 92 visualizações simultâneas. Vamos chegar aos 100. Chame os amigos de vocês. Se vocês derem coraçõezinhos aqui, mais gente vai assistir a live. Já caímos para 88. Alguém saiu. Volta, rapaz. Volta aqui. Estamos em 92. Estou querendo chegar a 100. Tu sai. Volta aqui. Então, vamos lá. O tema é importante. E preste atenção nos marcos legais. O emenda, professor Cícero de Vitorino Freire. Vamos lá, professor Cícero. Presta atenção. Pela Emenda Constitucional 114, toda vez, a partir de dezembro de 2021, que estados e municípios receberem os precatórios do Fundef, né, eles têm que repartir com os professores 60% desse valor. Precatórios do Fundef. Está lá escrito na Constituição Federal, no artigo 5º. No artigo 4º e no artigo 5º. O artigo 4º diz que a União vai pagar em 3 parcelas. 40% no primeiro ano, 30% no segundo e 30% no terceiro. Desses 100%, 60% tem que ser pago para os professores. Então, a partir de dezembro de 2021, não tem mais discussão. Não precisa só de acordo. Entrando ou não entrando em acordo, vai ter que ser pago dessa forma. Certo? Muito bem. Só que aí restava uma outra confusão. E se houver discussão sobre os precatórios do Fundeb, vou explicar. O Fundef durou de 1996 a 2006. O Fundef durou de 96 a 2006. A partir de 2007, entrou em vigor o Fundeb, que durou até 2020. O que a gente chama de Fundeb temporário, porque ele durou de 2007 a 2020. E a partir de 2020, o Fundeb permanente. Acompanhe o raciocínio. A partir de 2020, o Fundeb permanente. Então, Fundef de 96 a 2006,
Fundeb temporário de 2007 a 2020 e Fundeb permanente a partir de 2020, dezembro de 2020, ad infinito, enquanto não mudarem a Constituição Federal. Tá claro isso para vocês? Muito bem. Então, e se o município ou o estado tiver entrado com ação judicial acerca de discussão da complementação da União, do Fundeb temporário ou do Fundeb permanente? Aí nós não tínhamos legislação sobre o tema. Porque a Constituição fala do Fundef, a lei do acordo, né, a 14.057 de 2020, fala sobre o Fundef, mas nada se falava sobre o Fundeb. Bom, gente, aí nós fizemos uma live aqui, primeira live que nós tratamos de Fundef, onde nós trouxemos o então PL, Projeto de Lei 556 de 2021, né? De 2022. O PL 556 de 2022. Projeto de lei. E eu disse para vocês, esse projeto de lei saiu do Senado e aqui no Direito do Prof. Explicado nós ficamos no encalço dele. Eu falei, o Direito do Prof. Explicado vai ser o primeiro canal do país, primeira rede social do país, quando esse projeto de lei se tornar lei, a divulgar essa legislação. Porque interessa demais aos professores. Ela é um divisor de águas para os professores. E aí eu vejo muita gente, batemos 101 visualizações simultâneas. Volta aqui, agora virou 100 de novo. Você vai falar que a pessoa entra e sai, rapaz, é uma agonia. Vamos lá. O tema é bombástico. Então, o PL 556 foi para a sanção presidencial e era óbvio que o PL ia ser sancionado sem alterações, porque foi parte do acordo da emenda constitucional dos precatórios, né? O acordo da Sr. Marcelo e Paulo Ramos, o acordo para sair eu digo malfadada porque ela não é boa para os credores, né? É boa para a União, para os credores não é. Mas para facilitar o acordo para aprovar a PEC dos precatórios, foi acordado que seria aprovada uma legislação para tratar dos precatórios aí do Fundeb e do Fundef. Então essa legislação que saiu no dia 13 de abril, foi publicada a Lei 14.325, de 13 de abril. E aqui, 8h30 da manhã, nós estávamos aqui no Direito do Prof. Explicado, soltando um vídeo para vocês, falando dessa legislação. Está aqui, publicado aqui. Só vocês abrirem aí, professor Rogério de Itapecuru. Itapecuru Mirim, no Maranhão. De Lago do Junco, professora Josenita, de Lago do Junco, um grande abraço. Então, gente, o que acontece? Hoje, 19 de abril, nós temos uma legislação que ampara estados e municípios e ampara principalmente, e essa legislação é para você, professor, que ampara o professor para buscar e lutar pela partilha dos precatórios do Fundef, do Fundeb temporário e do Fundeb permanente. Nós hoje temos uma legislação que determina a partilha desses valores. Então aqui nós vamos tratar dessa legislação. Bom, mas antes de tratar dessa legislação, professora Jo, eu quero dizer a vocês o seguinte: até setembro de 2020 nós não tínhamos legislação sobre o tema. Lembra que eu falei? Até que a 14.057 trouxe essa legislação? Então, até setembro, nós não tínhamos legislação sobre o tema. Aí vem um problema para quem já recebeu esse precatório antes. Como a maioria dos professores e dos sindicatos não estavam atentos a esses movimentos, o gestor embolsou esse dinheiro integralmente. 100% desses valores ficaram com o gestor. Até porque o TCU, Tribunal de Contas da União, tinha um entendimento esse que foi corroborado pela ação direta
ação direta não, arguição de descumprimento de preceito fundamental 558, salvo engano é a 528, foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, o TCU tinha o entendimento de que esses valores de precatório, olha o absurdo, com todo respeito ao Tribunal de Contas da União, o órgão de controle de excelência, mas que no meu entendimento cometeu um erro crasso, um erro absurdo ao proferir o entendimento de que esses valores não deveriam ser partilhados com os professores. Então, até setembro de 2020, o TCU tinha esse entendimento, não pode ser partilhado com os professores. Por que até setembro de 2020? Porque em setembro de 2020 veio a lei do acordo, né? Do acordo entre a União a 14057, que aí mudou o patamar. Quem tinha acordo tinha que dividir, porque tem lei. Antes não tinha. De fato, antes não tinha. E aí a gente observou aqui no escritório uma profusão de ação judicial dos professores querendo partilhar esses valores. Gente, mas a justiça não tem concedido. Eu acho um absurdo. Se me perguntarem aqui, eu acho um absurdo. Por quê, professor? Se não foi pago o Fundef lá de 98 a 2006, se não foi pago esse valor na conta do Fundef, é óbvio que vocês receberão menos. É óbvio que esse valor parte desse valor pertence a vocês. Se o município ou o estado recebeu menos, esse valor pertence a você, professor. Parte desse valor, 60% pertence a você. Que entendimento, enfim, que entendimento equivocado é esse de que representava enriquecimento ilícito do professor? Para mim, isso não tem a menor razão de ser. Representa enriquecimento ilícito da administração pública, municipal ou estadual. Porque desses valores, 60% tinham que ser obrigatoriamente destinados aos profissionais, não de educação, aos profissionais do magistério, que é bem diferente de profissionais da educação. Né? Então, os municípios embolsaram o dinheiro total. E tem município aí que sequer investiu em educação. Estado que sequer investiu em educação. É só pesquisar. Vocês vão achar aí um monte de confusão. Então, assim, infelizmente, esses 30 municípios que receberam, tá? E nós divulgamos aqui os 30 municípios que receberam. Esses 30 municípios que receberam, que já receberam os valores, eles não partilharam com os professores. Agora, qualquer município que receber os valores de precatório... preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Tá? Qualquer município que receberem os precatórios do Fundeb, a ação pode ter demorado o tempo que for. A professora Josinita acabou de dizer aqui de Lago do Junco que os valores foram desbloqueados semana passada, referente a 2016. Não interessa. Se foi desbloqueado, obviamente, se foi desbloqueado, vai ser pago os precatórios. E aí já tem nova legislação. No nosso entendimento aqui do direito profissionalizado, existe nova legislação sobre o tema. Logo, os professores de Lago do Junco, coração aí, professor de Lago do Junco, pode disparar aí os coraçõezinhos, que essa informação vocês não sabiam. Essa informação vocês não sabiam. O professor de Lago do Junco tem direito a 60% desses valores. Porque estavam bloqueados semana passada, foram desbloqueados semana passada. A legislação agora já existe, papai. A legislação agora é atualizada, está atualizada desde dezembro de 2021. Precatórios do Fundef têm que ser partilhados 60% com os professores. Ok? Bom, então vamos aqui cuidar dessa legislação nova da Lei 14.325, de 13 de abril de 2022. E aí vocês vão fazendo as perguntas, tá? E a gente vai tentando saná-las. Mas eu vou, assim, ser bem didático com vocês, como sempre a gente tem aqui feito. A professora Jane pergunta aqui. Caso seja aprovado na Câmara, acredito, né, a divisão desse fundo entre todos os professores do período anterior e dos atuais. Está errado. Está errado e nós vamos já entender aqui, professora Jane. Está errado, tá? Eu sei, olha, vejam bem, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. A obrigação nossa, aqui no direito do profissionalizado, em algum momento,
Obviamente vocês não vão gostar de ouvir o que a gente vai dizer, mas nós vamos ter que falar, tá? E é isso que traz a credibilidade do direito do prof. Explicado. É falar a verdade para vocês, mesmo que eventualmente vocês não se sintam contemplados. Vou dar um exemplo aqui. O professor decidiu ir para uma mobilização que não era greve, mas era uma mobilização e teve seu ponto cortado. Aí o professor entra em contato comigo: doutor, tive meu ponto cortado, o que é que eu faço? Eu falei: nada. Você estava dando aula? Não. Você teve seu ponto cortado, qual o problema nisso? Não era o que ele queria ouvir. Infelizmente não era o que ele queria ouvir. Mas é a verdade dos fatos. Toda mobilização tem ônus. Se não é greve, né? E a greve tem todo... Vídeo aí o pessoal de São Luís, que está bem organizadinho, o Sindicato de Educação, está fazendo todos os movimentos corretos, parabenizando aí os professores aí, e especialmente o sindicato, que está fazendo os movimentos corretos no que tange à organização da greve. Os professores estão protegidos pelo direito de greve, né? Mas vamos voltar aqui. É só para vocês entenderem que nem sempre a gente vai falar o que vocês querem ouvir. Mas vamos lá. Vamos entender aqui esse questionamento. Então, essa é a nossa lei, tá? A Lei 14.325, que trata exclusivamente da utilização dos recursos recebidos por estados e municípios relativamente aos precatórios do Fundef, Fundeb temporário e Fundeb permanente, tá? Então, a Lei 14.325, ela trata desse tema especificamente, tá? Então, prestem atenção, porque é muito interessante, gente, o que essa lei determina, porque ela é um divisor de águas. Olha só. Então, ela vai alterar a nova lei do Fundeb, a Lei 14.113. O artigo 47A, eu odeio essa organização normativa, mas, enfim, é uma cultura que nós temos aqui no Brasil, que eu acho lamentável, mas, enfim, é o que tem, né? Então, vamos lá. O artigo 47, ele é muito interessante, porque ele é o que dá toda a sistemática da lei. O que diz o artigo 47A? Serão utilizados, na verdade é o artigo 1º que inclui o artigo 47A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para a utilização do valor principal. O que o artigo 47A, o artigo 1º, na verdade, que incluiu o artigo 47A na 14.113, diz: professores, os precatórios do Fundef, Fundeb temporário e Fundeb permanente, todos os valores recebidos de precatórios desses três fundos deverão ser utilizados no mesmo critério, condições estabelecidas nas legislações vigentes à época. Então vamos lá. O que dizia a legislação do Fundef? O que dizia a legislação do Fundef entre 96 e 2006? Dizia que 60% dos valores aportados no fundo, 60%, deveriam ser partilhados com quem? Deveriam ser, não é partilhado o termo, a expressão mais correta, mas deveriam remunerar quem? Os profissionais do magistério. Isso era o que determinava a lei do Fundef 9.324, salve engano. Gente, eu sou péssimo para decorar lei e artigo de lei, viu? Mas eu vou botar aqui no 9.424. A lei 9.424, que determinava, a lei de 96, que determinava que 60% desses valores deveriam ser partilhados, deveriam servir para o pagamento de profissionais do magistério. Não é profissionais de educação. É profissionais do magistério. E o que são profissionais do magistério? Qual a legislação que estabelece quais são os profissionais do magistério? Aí nós vamos para a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determina quais são as funções de magistério.
E quais são os que estão de magistério? Professor, né? Os profissionais que dão aula, né? Os professores. E o pessoal do apoio pedagógico, supervisor, coordenador, diretor da escola, desde que seja professor. Certo? Esses profissionais, eles serão efetivos ou temporários. Então, o pessoal dos contratos eram remunerados à época pelos 60%. Então, professor, você que era contratado lá de 98, veja bem, o Fundef é de 96 a 2006. Mas a ação que originou os precatórios do Fundef é de 98 a 2006. Então, se você estava na rede como contratado ou temporário, você está no escopo da legislação da época. Você era remunerado pelos 60%. Então, os precatórios, eles têm que ser utilizados para pagamento desses profissionais. Então, o artigo 47A, que foi inserido lá, o artigo 1º da lei 14.325, que fez inserir o 47A, ele diz isso. Está claro para vocês? Tem dúvida aqui nesse artigo? Estou sendo assim bem... chegamos a 132. Só porque eu falei, caiu para 129. Mas eu estou vigilante aqui. Chegamos a 132 visualizações simultâneas. Vamos lá, vamos continuar. Qualquer dúvida, vão perguntando aí. Tá? Mas se forem deixando mais para frente, melhora. Porque aí a gente vai tirando as dúvidas. Então, quais os critérios? Então, você tem que avaliar a legislação da época. Quais são as legislações pertinentes? A Lei 9424, de 96, que inaugurou o Fundef, à época, 60% destinado ao magistério. Aí veio a Lei 11.494, de 2007, que criou o Fundeb, mas não alterou a destinação dos valores. Continuou sendo 60% para os profissionais de magistério. E aí veio a 14.113, que criou o Fundeb permanente, porque a Lei 11.494 criou o Fundeb temporário, e depois, em 2020, a Lei 14.113 criou o Fundeb permanente. Aí mudou a destinação. Passou de 60% para 70%, e esses 70% tinham que ser gastos com quem? Com os profissionais de educação. Quem eram os profissionais de educação? Quem são? Aí a gente tem que fazer outro recorte. Olha como a legislação é confusa, é complicada, e por isso que precisa de profissionais que estudam a legislação para poderem... Porque a gente pensa, eu já digo isso faz tempo aqui no escritório, nem todo advogado conhece da legislação educacional. A legislação educacional ela é complexa. Você precisa acompanhar as mudanças e alterações nessa legislação. Porque o Fundeb permanente, que tem o seu marco lá em dezembro de 2020, pela Lei 14.113, ele originalmente determinava que profissionais de educação era quem? Os profissionais de magistério, os psicólogos e os psicólogos. Os profissionais de magistério e os psicólogos. Isso até o dia 28 de dezembro de 2021. Um ano depois, a legislação foi alterada pela Lei 14.276 e a partir de 28 de dezembro de 2021, os profissionais de educação vão ser remunerados pelos 70%, os profissionais de educação que serão remunerados pelos 70% serão profissionais de magistério, pessoal do apoio técnico e administrativo. Psicólogos saíram. E assistentes sociais saíram, foram lá para os 30%. Então mudou a legislação. Então, para vocês terem noção desse panorama, tá? Mas o que interessa aqui, se tem discussão e se vai receber precatório de Fundef, Fundeb permanente, Fundeb temporário, Fundeb permanente, tem que olhar a legislação da época para ver como era a destinação dessa legislação. Gente, isso é muito óbvio. Mas no Brasil a gente precisa dizer as coisas. E diz como? Legislando. Por isso que tem
nós estamos aí já com quase 15 mil leis. Por quê? Porque tem que dizer, por lei. Porque vem o TCU e entendia, né, que essa destinação não tinha que seguir a legislação. Gente, isso é tão óbvio. Mas, enfim, vamos tratar do que mudou, né? Vamos tratar daqui para frente, que é o que nos interessa. Para trás também nos interessa, mas daqui para frente nós temos legislação, que é a legislação que nós estamos trabalhando. Vamos lá. Onde é que eu estou? Aqui. Então, quem vai ter direito ao ele botou aqui rateio, né? Eu não gosto muito dessa expressão rateio. Mas quem... Desculpa. Mas quem vai ter direito aos valores dos citados precatórios? Quem vai ter direito? Aí, tá aí, ó, parágrafo 1º do 47A que vai ser inserido lá na 1413. Os profissionais de magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do município, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef ou do Fundeb, no caso do inciso 1 e inciso 2, ou do Fundeb permanente, nós vamos ver no inciso seguinte, ou do Fundeb permanente, no caso do inciso 3. Então, preste atenção. Resumindo a história. Professor, existe precatório? A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: o seu município ou o seu estado tem precatórios do Fundef a receber? Vamos tratar aqui do Fundef, tá? Tem precatórios do Fundef? Primeiro, tem precatórios do Fundef a receber? Você está acompanhando o processo judicial que pode futuramente ser concluído com a expedição do precatório? Essa é a primeira pergunta. Gente, tem um monte de pergunta aqui, vamos lá. Eu estou comendo mosca aqui, né? Vamos lá. Entende isso? Então a primeira pergunta que você tem que fazer é essa. O meu município ou o meu estado entrou com ação judicial requerendo essa complementação do Fundef? Complementação que não houve? Então, olha só a dica. O Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública lá em 2009. Ação civil pública. Ou seja, ela tem alcance no território nacional inteiro. Não tem mais discussão sobre isso. Esse tema já foi discutido. O Supremo já discutiu esse tema. Então, assim, vamos superar as coisas, tá? Porque esse tema já foi discutido, do alcance dessa ação civil pública. Então, essa ação civil pública ela tem alcance nacional. E o Ministério Público Federal ganhou a ação. Essa ação transitou em julgado em 2015. E aí vieram uma série de discussões acerca dela, chegou no Supremo, o Supremo disse: "Ei, essa ação civil pública está valendo." Resumindo aqui para vocês. Desculpem os advogados que estão nos seguindo aí, porque eu sei que tem muito advogado que gosta do tal do tecnicismo, do juridiquês, né? Eu sempre digo, gente, aqui o direito próprio explicado é para o professor. O professor tem que entender as coisas. O advogado vai buscar lá nas ações o juridiquês. A nossa função aqui não é essa. A função é fazer você entender que chegou no Supremo e o Supremo disse: olha, a ação civil pública é válida. E aí municípios e estados começaram a executar a ação civil pública. A sentença oriunda da ação civil pública. É por isso, e aí o pessoal de Itapecuru Mirim, que está aqui na live, eu digo Itapecuru porque me provocaram, o pessoal de Itapecuru me provocou. O pessoal de Itapecuru Mirim vai saber o que eu estou falando. O pessoal de Itapecuru disse assim: ei, mas o prefeito desistiu da ação do Fundef. E aí? Nós não vamos receber? Gente, raciocinem comigo, raciocinem. O prefeito tem, não é o caso de Itapecuru, tá? Mas vamos lá, o prefeito tem 50 milhões de reais para receber, o município tem
50 milhões de reais para receber. Vai dividir com o professor 60%, de 50 dá 30 para os professores e vai ficar com 20 milhões de reais. Vocês acham que, em sã consciência, algum prefeito ou algum governador vai desistir de uma ação judicial sem mais nem menos? Não vai, né, gente? Não vai. A desistência da ação judicial originária, porque assim, eles entraram com ações judiciais para receber os precatórios. Mas como saiu a ação civil pública primeiro, e já saiu, ela é certa, como 2 e 2 são 4, para que se execute a ação civil pública, eles têm que desistir da ação originária deles. É por isso que eles estão desistindo das ações. Ninguém contou isso para vocês, né? Eles estão desistindo não é porque eles não estão querendo receber o dinheiro. Pelo contrário, eles estão querendo receber mais rápido. E ao invés de passar toda a via crucis da ação judicial, eles pegam lá a sentença e executam. Ok? Bom, então o primeiro passo é saber se o seu estado, o seu município, tem ação judicial, no caso, ou de cumprimento de sentença, da sentença da ação civil pública, né? Ou, meu Deus, ou a ação originária. Meu Deus, é porque botaram aqui um chá de hortelã, rapaz. Quando eu bebi, o bicho entrou aqui no nariz. Certo? Senhora Elisângela, vamos já abordar esse tema. Primeiro eu quero que vocês compreendam todo passo a passo. Então, se o processo judicial, gente, está falando, se a ação judicial cobrando o Fundef, de cobrança do precatório, que vai gerar o precatório, é do Fundef, então os professores que estavam, aí a gente vai ver a legislação da época para saber quem tem direito a receber. É isso que a lei está falando. Tem a ação, o município ou o estado está discutindo o quê? É Fundef? Então, se é Fundef, vamos lá na 9.424, na lei do Fundef, de 2006, de 96, e verificar quem tinha direito a receber esses valores. Esse pessoal é que vai ser elegível para receber os precatórios do Fundef. Se o que está sendo discutido é Fundeb temporário, você vai lá na legislação do Fundeb temporário e vai verificar quem e quanto era o percentual que deveria ser pago para os profissionais. Quais os profissionais e qual o percentual. Se o tema que está sendo discutido é do Fundeb permanente, aqui ó, o inciso, tá? Aí nós vamos verificar a 14.113 com a alteração trazida em 2021 pela 14.276 para poder verificar quem são esses profissionais. Então, tem que ter um olhar técnico sobre a ação judicial, tá bom? Bom, fora essa turma, nós temos que ver. Aí vem os detalhes, né? Que a lei traz. Ah, doutor, eu trabalhava em 98, no ano 2000. Fui remunerado lá no meu município pelo Fundef. Eu me aposentei. Estou aposentado. Tenho direito? Tem. Aí, ó, inciso 3. Ah, professor, doutor, professor, sei lá como vocês querem me chamar. Muitos me chamam de professor. Eu agora só chamo todo mundo de professor. Vamos lá. George, a minha mãe, sei lá, minha avó faleceu. Mas ela trabalhou nesse período. Né? E eu sou herdeiro legal. De alguma forma eu sou herdeiro. Eu tenho direito? Tenho. Eu sou pensionista, eu tenho direito? Tenho. Entendem? Então, aí a gente precisa fazer esse levantamento. Você precisa falar com o seu colega aí, que está nessa situação, para seguir o direito do Prof. Explicado. Para vir se informar aqui. 128 visualizações simultâneas. Nós já chegamos a 132. Vamos lá? Subir isso aí? 130. Está subindo. Vamos lá. Entenderam?
Então, aposentado, pensionista, herdeiros e fora os profissionais da época, todos têm direito a receber. Se for precatório do Fundef, receber. Do Fundeb temporário, receber. Ou do Fundeb permanente. Aí a gente tem que avaliar cada ação judicial. Como comprovar? Termo de posse. Tem, né? Não é só os contra-cheques. Não tem termo de posse, professora Sofia? Termo de posse. Contrato assinado. É por isso que nós estamos divulgando isso agora para vocês se prepararem. E por isso que uma boa assessoria jurídica abre a mente de vocês. Ainda tem gente que tem preguiça e não gosta de pagar advogado, né? Mas nós vamos acabar com esse negócio, essa conversa minha. Vamos lá, perguntas até aqui. Isso vai gerar muita briga nos municípios. Professor Gilmar, vai? Claro que vai. Professora Verônica de Bom Lugar. Balsas pagou somente até 2006. Não entendi a pergunta, Alberto. Por quê? Não entendi, Alberto. Melhora essa pergunta minha aí. Vamos lá. A briga vai ser grande, mas aí vocês têm que estar preparados, né? 2007. Quem entrou a partir de 2007 não entra no precatório do Fundef. Vai entrar, possivelmente, no precatório do Fundeb, se tiver, tá? Presta atenção, gente. O Fundef, ele só existiu até 2006. Se você estava na rede até 2006, você tem direito. Se trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 meses, 4 meses, não interessa. Você vai ter direito ao proporcional. Ah, eu entrei na rede em 2007. Você não vai ter direito, porque você não entrou no precatório do Fundef. Tá? Muito bem. Vamos seguindo. Os municípios que já gastaram os recursos do Fundef. É aquela conversa que nós falamos lá no começo. Vamos lá. Karine. Como fazer para receber quem trabalhou em 2007? Vem outro minucioso. Está confuso, professora? Melhor a pergunta. Vale para professor universitário? Não, professor universitário não. Educação básica, professor. Educação básica. Prefeituras que já gastaram o dinheiro e não ter que pagar? Depende. Essa é uma pergunta complexa, porque depende. Gastou quando? Aí a gente precisa avaliar. Foi acordo? Se gastou, se recebeu por meio de acordo, depois de setembro de 2020, tem como reverter, tá? Porque existia legislação específica sobre o tema. Olha, eu quero continuar a live, hein? Tem pergunta, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Onde é que eu estava aqui, gente? Pelo amor de Deus. Espera aí, que são muitas perguntas. Vamos devagar aí. Espera aí, vamos devagar. Vamos devagar. 2002 tem. 2002 vai. Ah, sim, professor. Então, quem já gastou tem que avaliar o caso concreto, professora Rosângela. Tem que avaliar o caso concreto, porque tem muitas variáveis aí da legislação, tá? Então, assim, é possível reverter? É possível. Se nós estamos tratando de valores recebidos depois de setembro de 2020, quando já existia legislação sobre o tema. Se os valores foram gastos, recebidos e gastos, antes de setembro de 2020, aí eu vou ser sincero para vocês, dificilmente terão sucesso de reverter essas situações. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já falou que entendimento do TCU, decisão foi recente, nós publicamos aqui, o Direito de Prova Explicado é fantástico, gente. Nós publicamos aqui no Direito de Prova Explicado essa DPF 528. Olhem aí os vídeos, não tenham preguiça, gente. Estão sem fazer nada, ao invés de... Nada contra a novela. Assista a novela, eu também assisto a novela. Bota um fonezinho aqui, deixa o outro vazio para olhar a novela e olhando o Direito de Prova Explicado. E nós abordamos a DPF 528 aqui, tá? 2002 tem direito, aí vamos falar dessa previsão de pagamento. Tem possibilidade do dinheiro cair direto na conta? Essa é ótima. Vamos tratar disso aqui já. Pera aí, vamos lá. Vamos ver se tem mais pergunta aqui que... quem trabalhou em 2007 em outro município... Bom, eu não vou falar sobre a questão de quem... Porque eu já falei da questão de quem trabalhou em 2007, né? Não é Fundef, esse seria Fundeb. Mas eu pedi a exoneração do cargo. Gente, não interessa se você pediu exoneração. Se você foi demitido. Isso não interessa. Se você trabalhou entre 1998 e 2006,
Não interessa em qual situação, você tem direito aos precatórios do Fundef. Se você trabalhou de 2007 a 2020, dezembro de 2020, você tem direito aos precatórios do Fundeb temporário, se tiver ação judicial sobre esse tema. E se você entrou na rede em 2020, depois de dezembro de 2020, você tem direito, quando for discutido, se for discutido, direito aos precatórios do Fundeb permanente. É isso que a lei diz. A lei está protegendo vocês contra o gestor que quer fazer do seu jeito. Certo? Vamos lá. Vamos seguindo aqui a lógica, porque talvez a gente responda várias outras perguntas que estão sendo feitas. Vamos lá. Como vai ser feito esse pagamento? Quais são os critérios desse pagamento? Vamos lá. Olha só, prestem atenção. Segurem as perguntas aí um pouquinho. Prestem atenção. Segurem as perguntas. Eu vou responder só essa daqui. Eu comecei a trabalhar no Estado em 86. Tenho direito a Fundef e os 2 Fundebs? Em tese, sim. A questão é saber se o Estado tem ação judicial do Fundeb, temporário ou permanente. Permanente não tem, gente. Tá? Eu acho que ninguém entrou com ação assim. Não tem discussão, até agora, até onde eu saiba, não tem discussão sobre Fundeb permanente. Fundeb temporário talvez tenha, mas a gente tem que avaliar se existe ação judicial. É um trabalho de formiguinha. Vamos lá, prestem atenção aqui. Ó, foquem. Esqueçam as perguntas. Foquem. Difícil, mas foquem. O valor a ser pago a cada profissional vai ser assim, ó. Tem que ser desse jeito que está aqui escrito. Proporcional à jornada de trabalho. Óbvio, professor de 20 horas não vai ganhar igual o professor de 40. E não vai ganhar igual o profissional de 25, de 30. Então, proporcional à jornada de trabalho. E aos meses de efetivo exercício do magistério na educação básica. Então, a professora que me perguntou aí sobre essa questão do professor universitário não entra, educação básica, tá? E aqui, relativamente aos precatórios do Fundef, tá? Porque ele puxa 9394, porque ele tá tratando aqui... Não, minto, desculpa. Profissionais de educação, tá? Mas aí vocês vão sempre avaliar se é Fundef, profissional do magistério. Se é Fundeb, profissional de educação, tá? Agora, olha que interessante. Presta atenção. Pergunta quem não quer calar. São Luís já recebeu? Ainda não. Vamos lá. Tem caráter indenizatório. Gente, a lei é clara. Presta atenção no inciso 2. Tem caráter indenizatório. E aí? O que vocês acham? O que isso implica? Ainda bota aí, ó. E não se incorpora a remuneração. Gente, olha só. O que eu vi, e aí vocês têm que ficar atentos. Eu vou, aqui é uma dica bônus fora da questão dos precatórios. Dica bônus aí para vocês. O que eu vi de prefeitura na questão dos rateios descontando contribuição previdenciária dos valores do rateio, não está escrito nas estrelas. Professor que é regido, que é filiado ao Regime Geral de Previdência, INSS, não paga contribuição previdenciária sobre o rateio do Fundeb, aquele do ano passado. Tá bom? Atentem-se a essa informação. Vão buscar o dinheiro de vocês. A prefeitura, se você é regido, se você é filiado ao INSS, eu vou falar assim, filiado ao INSS para facilitar a vida de vocês, vocês entenderem. Se você desconta a contribuição previdenciária e é repassado para o INSS, que tem advogado aqui, vai dizer, ele está falando besteira e tal. Mas eu sei que vocês entendem quando eu falo assim. Então presta atenção. Se você é filiado ao regime geral, está lá INSS no seu contra-cheque, aquele rateio do Fundeb que foi realizado ano passado não desconta a contribuição previdenciária, gente. O STJ já se manifestou sobre o Superior Tribunal de Justiça, já tem é pacífico isso.
Ah, descontei, o que fazer? Vão atrás, entra na justiça. Desculpa, é isso. Entre com requerimento pedindo ressarcimento, administrativamente, eles não vão fazer, e vocês vão ter que entrar com ação judicial. Mas essa informação vocês têm que saber. E por que eu trago essa informação? A doutora Janita falou que Lago do Junco descontou. Está errado, professor. Porque o rateio do Fundeb, aqui eu não estou falando de precatório do Fundeb, tá? Desculpa. Prestem atenção no que eu estou falando. O rateio do Fundeb é um valor esporádico que não incorpora na remuneração do servidor. Não incorpora. E lá na 8.212, acredito que a lei 8.000... Calma aí, professor, vamos tratar dessa questão dos 27,5%. Na 8.212, ele diz o quê? O que diz lá na 8.212? Que essas verbas de natureza esporádicas não descontam a contribuição previdenciária. Então, olho aberto sobre isso. Aqui tem uma determinação muito interessante, porque está dizendo duas coisas. É verba de natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos. E aí, o que vocês acham? Desconta imposto de renda e contribuição previdenciária ou não? Sobre o rateio do Fundeb é devido... Rateio do Fundeb é devido imposto de renda. Rateio do Fundeb é devido imposto de renda. Tá? Porque não tem natureza indenizatória. Tem natureza remuneratória. Agora, os precatórios do Fundef vai gerar muita confusão. Porque aqui no Direito do Próprio Explicado, nós temos aqui no Direito do Próprio Explicado a compreensão de que não incide imposto de renda e nem contribuição previdenciária. Por quê? Primeiro, não é natureza remuneratória. É verba indenizatória. A lei diz, é verba indenizatória. Se é verba indenizatória, não cabe desconto do imposto de renda. E também por não ter natureza remuneratória, não vai descontar a contribuição previdenciária. E também a natureza esporádica dos precatórios, desses valores. Entenderam? Então atentem-se a isso. Olha, essa lei, gente, como essa lei é importante. E eu vejo muita gente, e até advogados, desculpem, falando o seguinte: não, mas essa lei aí, não sei o quê, PPP. Cara, essa lei, ela é de uma importância para vocês, professores, fundamental. Olha o tanto de coisa que nós já discutimos aqui, nós já temos 1h e 5 minutos de live. O tanto de coisa relevante que eu já falei para vocês. Essa lei é um divisor de águas nessa discussão dos precatórios do Fundef, Fundeb temporário e Fundeb permanente. Então atentem-se. Ao receber esses valores, assim, no nosso entendimento, óbvio que a justiça vai ter que se manifestar sobre isso, que eu tenho certeza que vão querer reter de vocês esses valores. E isso vai chegar no judiciário. E pode ser que a gente esteja enganado. Mas pela legislação vigente, eu tenho a compreensão de que não cabe nem desconto previdenciário e nem o desconto do imposto de renda. Porque a lei diz que tem caráter remuneratório, não tem caráter remuneratório, o caráter é indenizatório. E não se incorpora nem ao vencimento, nem a remuneração dos ativos e nem a remuneração dos inativos. Se não se incorpora ao vencimento, vai descontar como? Né? Vamos lá. Seguindo a live. Seguindo, que ainda tem coisa interessante aqui. Vamos lá. Aqui. Aí, leiam. Aprendam ali também a lei. Prestem atenção. Professora Sidilene tem, né? Gente, olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O professor fica zangado com a gente. Gente,
Não é o caso da professora Sidilene, tá, professora? Não é o seu caso. Eu só quero alertar vocês a uma coisa. Gente, advogado paga a conta, gente. Nós temos conta para pagar também. Eu faço as lives e eu tento trazer o máximo de informações para vocês, porque eu gosto disso. Eu trabalho com isso. Mas eu pago as minhas contas. Então, às vezes, o professor fica aborrecido porque ele quer tirar uma dúvida. Gente, advogado não tira dúvida. A hora de tirar dúvida é aqui, ó, na live. Entendeu? Ah, quer ligar para... Doutor! Assim, quando a dúvida é tranquila, é uma dúvida rápida, eu tiro de boa. Quem segue o Direito do Prof. Explicado sabe disso, não sabe? Quem segue o Direito do Prof. Explicado? Quem segue o Direito do Prof. Explicado sabe que quando me provoca lá no direct, eu respondo todo mundo. Mas quando a dúvida é um pouco mais aprofundada, aí eu peço, gente, marquem a consulta. Nunca um professor saiu daqui, da nossa consulta, sem sair com tudo esclarecido. Porque eu faço questão de ir a minúcias. Mas não faço isso com advogado, né? Não faço isso com advogado. Encho o advogado de pergunta, ainda ficam zangados quando a gente não responde. Faz parte. Faz parte. Então, nós estamos aqui para ajudá-los, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos voltar. Olha só o que diz o artigo 2º. Ah, professor Sidilene, pode agendar aqui com a gente para que eu converse com a senhora de boa, tá? Vamos lá. Artigo sobre o nosso processo, a professora Sidilene já é nossa cliente, quer tirar dúvidas sobre o processo dela. Tranquilo. Vamos lá, artigo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios... Sr. Gilmar aí já botou a mão na mão. Nossa, Gilmar. Nossa, Gilmar, você é um querido. Não tem essa confusão, não. Todos vocês são maravilhosos. Vamos lá. Vamos focar aqui, gente. Artigo 2º. Artigo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio dos profissionais beneficiados. Gente, olha, aí é que vocês têm que se preparar. Prestem atenção. É por isso que essa live é fundamental para vocês. E convidem os colegas de vocês aí dos municípios para seguir o Direito do Prof. Explicado e acompanhar as lives. Porque muita gente está achando que esse dinheiro vai ser assim, vai cair na minha conta. Puf! Não, pessoal, não tô falando isso com você, senhor Sidilene, pelo amor de Deus. Vamos superar. Nossa relação é diferente, vamos superar. Gente, eu digo que é diferente porque ela já é nossa cliente, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Artigo 2º. O Estado, os estados e os municípios que receberem os precatórios do Fundef vão ter que legislar sobre o tema. Porque essa lei, ela trata de parâmetros gerais. Cada estado e cada município tem suas especificidades. Eu vou explicar para vocês. O estado do Maranhão. O estado do Maranhão não tem carga horária de 30 horas, de 25. O estado do Maranhão tem duas cargas horárias, de 20 e de 40. Lá em Monção, a carga horária é de 25. É diferente. Então, cada município vai ter que legislar. É por isso, professor Bispo, é por isso que a gente tem que ficar vigilante a isso aí. Eu não gosto dessa expressão, isso aí. É por isso que nós temos que ter um acompanhamento jurídico específico sobre o tema. Não dá para ser assim, jogar. Porque vocês estão certos. No que vocês estão falando, vocês estão certos. No que eu estou lendo aqui, que todo mundo está lendo, eu não vou dizer o que é, vocês estão certos. O sentimento de vocês é correto. Por isso nós estamos fazendo a live, para nós nos anteciparmos a essa confusão. Porque vai ter. Vocês sabem que vai ter confusão. O município tem 50 milhões de reais para receber, tem que dar 30 para o professor. O que vocês acham disso? E tem município que vai fazer política com esses valores, dizendo, olha, como já tem, né? Como eu sou bonzinho, estou valorizando o educador. Vou partilhar vou pagar 60% para os professores.
como se ele estivesse dando. Não, você está cumprindo a lei. Você está cumprindo a lei. Isso não é valorização, tá? Não confundam isso com valorização. Valorização é pagar o piso. Valorização é cumprir a lei do piso na carga horária, na jornada correta. Aliás, valorizar não é só pagar o piso, é pagar acima do piso. Acima do piso. Porque pagar o piso é obrigação. Que no caso aqui do Estado do Maranhão, nem isso está fazendo. Então, sabe? Vamos ficar atentos a essas situações. Porque os municípios e Estado terão que legislar sobre o tema. E é por isso que nós temos que nos antecipar a esses problemas. Acompanhar os processos. Acompanhar os processos judiciais. Com um olhar técnico sobre o tema. Porque, gente, se vocês não conhecem da legislação aprofundadamente, observarem aqui, ainda tá. Vamos lá. Não está ouvindo, professora Gildete? Gente, tá com problema o meu som, o meu áudio? Tá com problema o meu áudio? Todos me ouvindo? Vamos lá. O professor Neto disse que já cobrou a formação de uma comissão em Marajá do Sena. Olha, presta atenção. Beleza, professor Neto, obrigado. Presta atenção. Não, tá bom. O professor Neto está falando que tá bom. Tá tendo algum problema com alguém aí. Vamos lá. Olha, é importante que vocês se organizem. Aqui no Direito do Prof. Explicado, nós estamos firmando parcerias com sindicatos e com os coletivos de professores, porque tem lugares, gente, que o sindicato, infelizmente, não atua e os professores acabam se organizando coletivamente. Não é pessoa jurídica, mas se organizam coletivamente. Tem lugares em que o sindicato não atua e os professores montam associações. E tem lugares em que o sindicato atua. Nessas três situações, nós, aqui do Direito do Prof. Explicado, temos aberto um canal aberto para que a gente possa dialogar e a gente possa dar essa assessoria a vocês, para que vocês não sejam enganados no futuro, tá? Tá falando isso. Não, para que vocês não sejam enganados no futuro. Vocês têm duas... Olha, nós estamos falando de valores altos. Altíssimos. Quer ver? Vamos lá. Conta, ó, vou fazer aqui uma conta de bar, de mesa de bar. O Estado do Maranhão tem 5 bilhões para receber de precatórios do Fundef, 5. Desses 5, ele tem que partilhar quanto? 3 com os professores. Vamos dizer que a rede, à época, tinha 20 mil professores. À época. Porque você tem que olhar a época. 20 mil. Então, eu vou dividir 3 bilhões por 20 mil professores. Vamos lá. Me ajudem aí. 1, 2, 3. É número demais. Cada professor do Estado teria, dadas essas condições que eu acabei de colocar aqui, dadas essas condições, 150 mil reais para receber. Dadas essas condições, eu estou usando assim, eu não tenho os elementos concretos, eu estou trazendo valores que estão desatualizados, obviamente, mas só para vocês terem uma ideia do volume de recurso. Tá? 3 bilhões partilhados entre 20 mil professores dá 150 mil para cada professor. É claro que isso vai dar confusão. Se vocês não estiverem organizados. Claro. Compreendem? Olha só. Então, é necessário que vocês tenham esse acompanhamento. Tá? Esse acompanhamento jurídico para que vocês, procurem um advogado da confiança de vocês, que entenda do tema, para que vocês não sejam enganados. Porque eu estou vendo aí muita gente entrando com ação judicial indevida, no tempo indevido,
requerendo coisas que a justiça está negando tudo. Porque não é tempo disso, é tempo de organização. É tempo de conhecimento e organização. Tá? Prestem atenção. Então, os estados e municípios terão que legislar. Gente, aí vem a... professora, vamos lá, professora Josenita, 13 milhões e meio que a senhora está colocando aí, a Josenita já está um passo à frente. 13 milhões e meio é o total, né, professor? Ah, professora Consolação, mas óbvio. A pergunta é sim, a resposta é sim, professora. É sim, viu? 13 milhões e meio, professora Josenita, é do valor total? Ou a senhora já calculou os 60%? Só para eu saber. E me informe também o tamanho da rede. Tamanho da rede de vocês. Eu vou fazer aqui uma pesquisa bem rápida para ajudar. Responda aí, professora. Professora, professor de Lago do Junco já está. Total geral. Beleza. Eu vou fazer uma pesquisa aqui bem básica do tamanho da rede, tá? Do tamanho da rede atual. Só para a gente poder ter um parâmetro. Para a gente ter um parâmetro. Então, lá em Lago do Junco, a professora Josenita está me dizendo aqui que são 13 milhões e meio. Olha o volume de recursos. 13 milhões e meio. Vou calcular aqui. 13 milhões e meio. Desses 13 milhões e meio, 60% vai ser para o magistério. 8 milhões para ser partilhados entre os professores. Eu estou consultando aqui o CIOP, lá no MEC, que ele está me dando aqui 385 professores em 2020. Aqui é só para servir de parâmetro, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Aqui é só para servir de parâmetro, para eu ter ideia de quantos professores tem na rede, tá? Então eu vou dividir por 385. Professora Josenita sabe mais ou menos quantos professores tem aí? Eu vou dividir por 385, que é o que está me dando aqui a média. Vai ser 400, 500, enfim. Então, 8 milhões e 100 mil dividido por 385. Cada professor teria 21 mil reais para receber. Gente, não é um dinheiro ruim, não. Não é um dinheiro ruim, não. Né? Então é valor alto. São valores altos. E isso vai dar confusão. Então, nós precisamos avaliar e seguir o rastro desse dinheiro, para não se perder. E aí vocês precisam de apoio jurídico para isso. É óbvio que vocês vão precisar de apoio jurídico para isso. Senão, gente, vocês vão ser atropelados. Embora a legislação determine aí no artigo 3º que se estados e municípios não cumprirem a legislação, eles não vão receber as transferências voluntárias, os convênios, recursos de convênio. As transferências constitucionais têm que receber, mas os recursos de convênio, por exemplo, não serão mais firmados convênios com esses entes federativos. Mas a gente tem que ficar atento a isso, né? A gente tem que ficar atento. Foi citado que essas ações não estariam sendo recebidas pelo Judiciário do Maranhão. Professora, tem muita confusão aí. Alguns juízes federais têm recebido, outros têm encaminhado para o TRF3, da terceira região. Aí o TRF3, a 19ª Vara Federal, nós estamos estudando isso aqui no escritório. A 19ª Vara Federal declina da competência, devolve para a Seção Judiciária do Maranhão, e aí vai ter a suscitação do conflito de competência que vai chegar no STJ. Esse conflito de competência vai chegar no STJ. Porque são dois TRFs, né, dois tribunais regionais federais, discutindo quem tem competência para julgar. Isso de fato está acontecendo. Tá? Mas enfim, é o que eu estou falando para vocês. O momento é de se preparar. É de afiar o machado, gente. Sabe a história tem um cara que afia o machado e tem outro que fica feito um desesperado tentando derrubar a árvore. Aí o outro que afiou o machado vai lá e derruba 15 árvores. Gente, derrubar a árvore não é uma coisa boa, né? Mas é só o exemplo, tá? E o outro lá derruba uma, duas. O lenhador.
porque não afiou o machado. O momento agora é de afiar o machado. Afiar o machado, para não entrar errado. E isso serve para quase tudo que vocês vão trabalhar aí na questão do direito educacional. Na questão dos direitos de vocês. O que eu vejo é muito professor e muitos professores, seja por sindicato, seja por associações, que não se preparam para os debates. E aí, na hora que o debate chega, perde. Tá, o Estado do Maranhão não recebeu os precatórios ainda. Tá? O Estado do Maranhão não recebeu. Entrei agora, tá? E queria saber quem realmente tem direito. Professora, a live vai ficar gravada, não dá para repetir de novo. Senão a gente vai ficar aqui num círculo vicioso, tá? Bom, o que nós faremos aqui no escritório? O que nós faremos aqui para vocês? Vejam bem, prestem bem atenção. O que nós vamos fazer aqui? Não, professora, mas pelo pouco que eu ouvi, vocês está nos desanimando. Não, não tem que desanimar vocês, não. Pelo contrário, tá? Pelo contrário. Vamos lá. Aquilo que eu falei, né, para vocês. A gente aqui tem que trabalhar com a verdade para vocês, tá? Vou voltar aqui. A gente tem que trabalhar aqui com a verdade. Nós não podemos aqui enganá-los. Até porque, gente, presta atenção. Presta atenção numa coisa importante que eu vou falar aqui para vocês. Para o gestor e para o professor que entrou agora, o melhor dos mundos é o Estado pegar, no caso do Estado, por exemplo, 3 bilhões e repartir por todo mundo que está na ativa. Sabe que o Estado vai fazer isso? Ele vai fazer política. Eu não estou dizendo que ele vai fazer, mas se ele fizer, ele vai fazer política com esses valores. E não é isso. Nós temos que seguir a lei. E a lei é direcionada para quem estava na rede na época. Porque para pagar uns, vai tirar de outros. Vejam o rateio do Fundeb, o que aconteceu. A lei é de 28 de dezembro, a lei que alterou o conceito de profissional da educação é de 28 de dezembro, e tem gestor que partilhou, que fez o rateio do Fundeb juntando, nada contra os profissionais, mas juntando vigia, merendeira e professor, e juntando tudo no mesmo pacote. Está errado. Fez errado. E prejudicou quem? Os professores. E fez política com o dinheiro de vocês. No final das contas, é isso. Fez política com o dinheiro de vocês. Porque fez errado. Entenderam? Então vocês não podem compactuar com o erro. E nós aqui não compactuamos com o erro. Tá? Nós não compactuamos com o erro. Então vejam bem. Prestem atenção. O tal do amigo da onça, né, professora Aparecida? Então, prestem atenção numa coisa. O que nós faremos aqui no escritório? Voltando. Nós, todos os coletivos de professores, associações e sindicatos. Por que eu digo esses três itens? Porque a gente trabalha no coletivo. É mais fácil do que trabalhar no individual. Porque o professor vai me ligar e dizer assim, doutor, eu quero que o senhor acompanhe os precatórios do Fundef. Tá bom, nós vamos falar para vocês, é isso aqui. E aí, sabe, é mais fácil a gente acompanhar no coletivo, porque, por exemplo, nós vamos acompanhar o processo judicial. São 3 etapas. A primeira etapa, acompanhar o processo judicial e muni-los de informações. Professor, o processo judicial lá de Açailândia tá assim, pá. Processo judicial de Porto Franco tá assado, tá. E nós vamos acompanhar até sair o precatório, para vocês não serem, para que vocês não sejam, meu Deus, não serem terríveis, para que vocês não sejam, de repente, aparece o dinheiro na conta da prefeitura e ninguém conversou com vocês. Não. Quando se pediu o precatório, o direito do prof explicado está em cima. Professores de Açailândia, eu estou usando Açailândia e Porto Franco como parâmetro, mas pode ser qualquer um. Professores, precatório expedido. Mobilização para receber. Primeiro passo. Passo concomitante. E aí vocês vão nos ajudar. É verificar a base. Quem estava na folha de pagamento nesta época. Isso vai dar trabalho. Mas tem que fazer. Isso tem que ser feito.
quem estava na folha de pagamento na data que está sendo discutido, que foi discutido os valores. E aí, avaliar a jornada de trabalho de cada um desses profissionais para poder fazer a divisão do dinheiro. E o terceiro ponto, redigir o projeto de lei. Olha a confusão. Mas vocês têm que se preparar para isso. E aí vocês contam com a gente. Sem dúvida alguma. E nós vamos dar o apoio para vocês necessário para que vocês tenham a certeza na hora da situação. Tá bom? Então, prestem bem atenção com relação a isso. Prestem muita atenção com relação a isso. Tá? Então, nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Então, eu espero que essa live tenha sido assim muito esclarecedora para vocês. Tá? Existem aí muitos processos judiciais rolando. Tá? Muitos, nós estamos fazendo um mapeamento de todos os processos judiciais que envolvem precatórios. Discussão de Fundef, Fundeb temporário, Fundeb permanente não tem. E eu acredito que Fundeb temporário também não tenha. Mas nós estamos mapeando todo mundo aqui. A equipe já começou a trabalhar aqui freneticamente. Tá? Para mapear todos eles, ver o andamento de cada ação dessa, para quando nós formos demandados por vocês, nós tenhamos aí um material muito bom para que a gente discuta. Tá? E isso, gente, vale para o país inteiro, tá? Não é só Maranhão, não. Ah, eu moro no Rio de Janeiro e tenho interesse em fiscalizar os valores aqui do Rio de Janeiro. Contem conosco, tá? O direito próprio explicado, a gente já entendeu que essas discussões elas são iguais, gente. Iguais, do Rio Grande do Sul ao Acre. Iguais. É o mesmo problema. É o mesmo problema. Não pensem que isso aqui é do Maranhão, não. Não é, não. Não é, não. O pessoal de Pernambuco está aí, com certeza vai corroborar com o que eu estou dizendo. É o mesmo problema. Porque gestor é gestor em qualquer lugar. Infelizmente. E essa balelazinha estou valorizando o professor porque paga o piso, não cola mais aqui no direito próprio explicado. O piso é o salário mínimo do professor. Salário mínimo do professor. A gente não deve se vangloriar porque paga o salário mínimo como profissional. Não deve. Eu me envergonho quando um gestor diz isso pra gente. Me envergonho. É o mínimo, não é a valorização. A valorização vai além disso, muito além disso. Tá? Marajá do Centro, a professora Neto está falando de Marajá do Centro. Bom, gente, para finalizar, eu quero aqui que vocês saibam de uma coisa. Vamos lá, depois eu vou fazer uma live específica sobre outros assuntos que são muito interessantes, questão de lei, de projeto de lei, de aumento salarial de servidor público, tem muita confusão, tem muito professor recebendo por meio de portaria, professor que não tem legislação específica, professor que a tabela salarial é dada por decreto. Gente, olha, eu vou te dizer uma coisa para vocês. Cansa ver o tanto de bobagem que os gestores fazem. Mas nós temos que ficar atentos a isso. E procurar os órgãos competentes e procurar a resolução desses problemas. Mas eu quero convidá-los novamente, prestem atenção, convidá-los novamente, para no dia 25 de abril, agora, segunda-feira próxima, participarem do Encontro Nacional da Associação Brasileira de Direito Educacional. Nós vamos estar dando uma palestra lá, gente, sobre o piso nacional do magistério. Gente, é imperdível. Nós vamos tratar, e é ao vivo e em cores. Quem mora em São Luís, participe, faça sua inscrição no site da OAB, tá? As inscrições começaram hoje lá no site da OAB, façam sua inscrição. Quem é do município, venham, façam um esforço para vir. Quem é de outros lugares, venham também, de outros estados, participem, vamos lotar aquele auditório lá do Convento das Mercês. Um evento fabuloso, gente. Vocês não podem perder. Eu digo isso porque eu sei onde eu estou pisando. Vai ser um evento divisor de águas, tá? Encontro Nacional da Associação Brasileira de Direito Educacional. Nós vamos publicar aqui todos os dados sobre essa temática, sobre esse encontro, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês, tá bom? Então, contem conosco.
Espero vocês segunda-feira. Quero dar um abraço. Em quem tiver presente lá, eu vou dar um abraço, tá? Fraterno, porque eu admiro muitos professores. Eu admiro o trabalho de vocês. E não é à toa que a gente tem esse espaço aqui no Instagram, é simplesmente porque eu admiro o trabalho de vocês. Então, contem conosco. Espero vocês dia 25. Dúvidas no direct, tá? Para a gente formar aí as parcerias no direct. Será o dia todo o encontro. A nossa palestra é às 15h30, mas tem outras palestras muito interessantes. Vão receber certificado, provavelmente, né, da Escola Superior de Advocacia. Então não percam, tá? Dia 25 de abril, segunda-feira próxima, tá? Dia 25 de abril, segunda-feira, participem, tá bom? Um abraço, os professores de São Luís, espero amanhã estar com vocês na Assembleia Geral que vocês vão fazer. E assim, quero dar um grande abraço a vocês. Contem com o nosso trabalho, contem com o nosso apoio e a nossa admiração a vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.